Fala galera, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui da Base Treinamentos. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Brito e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é backup. Quando se trata do Oracle Database, existem basicamente dois tipos de backup que nós podemos realizar. Os backups físicos e os backups lógicos, tá? Na aula de hoje eu vou mostrar como que você pode realizar um backup lógico, tá? Consistente do Oracle Database, utilizando um utilitário chamado Datapump. Lembrando que se você quiser receber toda a documentação e os scripts que vão ser passados na aula de hoje, não esquece de entrar no nosso grupo do Telegram, porque é por lá que nós vamos disponibilizar a documentação e os scripts, tá? Para você poder entrar no nosso grupo do Telegram, basta você clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e daí você já vai ser direcionado para o nosso grupo. Beleza? Então, sem mais delongas, pessoal, bora lá para a tela do meu computador para a gente poder realizar esse backup lógico consistente do Oracle Database utilizando o Datapump. Então vamos lá, pessoal. Como realizar um backup lógico consistente, tá? Utilizando o Datapump, tá? Primeiramente, antes da gente partir para a prática, eu preciso te dar uma introdução do que é o Oracle Datapump, beleza? Então, basicamente, pessoal, o Datapump, ele é um utilitário que permite a movimentação em alta velocidade, tá? Tanto dos dados quanto dos metadados, beleza? De um banco de dados para outro, tá? E além disso, né, a gente ainda pode utilizar o Datapump para realizar o que a gente chama de backup lógico, tá? O que é o backup lógico, pessoal? Como o nome já diz, tá? Os backups lógicos são os backups da estrutura lógica do banco de dados, tá? O que é a estrutura lógica? Por exemplo, uma tablespace, uma tabela, tá? Isso é a parte lógica do banco de dados. O Datapump, por exemplo, ele não consegue fazer uma exportação ou um backup, tá? De um arquivo físico, por exemplo, como um control file, tá? O control file é o arquivo de controle do banco de dados. A gente não consegue fazer uma exportação desse arquivo utilizando o Datapump, tá? Nesse caso, a gente teria que utilizar um outro utilitário que é chamado de RMAN, tá? Ou Recovery Manager, como você preferir chamar, tá? O RMAN, nesse caso aqui, ele faz o backup, tá? Da parte física do banco de dados, tá? E o Datapump da parte lógica, tá bom? Além disso, né, com o Datapump, a gente consegue realizar exportações, né, que no caso é o tema da aula de hoje, né? Quando a gente exporta, é como se a gente estivesse fazendo um backup, tá? Por isso que ele é chamado de backup lógico. E a gente também consegue fazer importações de diferentes partes do banco de dados, tá? O que eu quero dizer com isso? Existem alguns modos disponíveis, tá? Para o Datapump, tá? Tanto para exportação, tá? Que a gente chama de export, tanto para importação, que a gente chama de import, tá? O tema dessa aula, pessoal, vai ser o export, tá? Que vai ser o backup. Não liguem para essa linha aqui que saiu sem querer, tá? E na próxima aula a gente faz uma importação, tá bom? Então, no caso, pessoal, a gente tem, ó, o modo full, tá? Que no caso ele vai fazer uma exportação ou importação completa aí do BD, tá? A gente tem também o modo por esquema, e a gente consegue, por exemplo, exportar só esquemas específicos do nosso banco de dados, tá? A gente tem também por tabela, né, que a gente consegue fazer uma exportação ou importação somente de tabelas específicas, tá? A gente também tem, por exemplo, uma exportação por tablespace, né? E aí, no caso, pessoal, aqui falando de exportação de tablespace, né, a gente vai exportar somente as tabelas da tablespace específica, tá? E os seus dependentes, beleza? E a gente tem também, ó, o modo transportável tablespace, tá? Que aí, nesse caso, a gente vai exportar, por exemplo, somente os metadados das tabelas e os seus dependentes, tá? Para quem não sabe o que é metadados, pessoal, é basicamente os dados sobre dados, tá? É o que faz referência aos dados, tá? A gente pode se aprofundar sobre esse assunto num próximo vídeo, tá? Isso aqui foi só uma pequena introdução para você entender o que é o Datapump, beleza? Então, dito tudo isso, pessoal, a gente vai agora partir para a prática e vai fazer aí uma exportação com o Datapump, tá? Só uma observação, pessoal, para essa aula eu escolhi fazer uma exportação por esquema, tá? Por quê? Porque eu acho que vai ficar mais fácil de vocês compreenderem, tá? E também na próxima aula eu vou fazer uma importação desse esquema e vocês vão ver a mágica acontecendo,
tá bom? Então agora eu vou sair aqui desse modo de apresentação, tá? Lembrando que todos os comandos que nós vamos utilizar na aula de hoje, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Mas só para quem está lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Então se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, clica, entra lá no nosso grupo para você poder receber a documentação da aula de hoje, beleza? Então beleza, pessoal, já estou aqui no meu terminal e a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá, é criar um diretório no Linux para poder armazenar os arquivos de exportação, ou melhor, para armazenar os dumps, tá bom? Que é como a gente chama, beleza? E aí é o seguinte, ó, mkdir-p, vou criar uma pasta aqui dentro do Home Oracle, tá? E vou chamar ela de dumps/rsl1_xp, tá? Porque aí eu sei que vai armazenar os meus dumps de exportação. Beleza? Depois que eu criar essa pasta, pessoal, eu tenho que criar um objeto directory dentro do meu BD apontando para esse diretório que eu acabei de criar, tá bom? Então eu vou logar aqui no meu SQL Plus, né? E aí é o seguinte, pessoal, obviamente para você fazer isso, né, você precisa já ter um banco de dados criado, né, e ele precisa estar aberto aí, a instância precisa estar ligada e o banco de dados aberto para a gente conseguir fazer isso, né? Se você não tem banco de dados ainda, isso aqui não vai funcionar, tá? Se você não sabe como criar um BD, dá uma olhada aí em outros vídeos aí do nosso canal, tá? A gente tem como faz para poder instalar o Linux e depois como que faz para poder instalar o banco de dados, tá? Eu vou deixar também na descrição do vídeo para poder facilitar você, beleza? Então como que a gente faz para poder criar esse objeto directory, tá, pessoal? A gente vai rodar o seguinte comando, ó, create or replace, tá? Directory, e vamos passar um directory name, tá? No caso aqui eu vou chamar de xpdumps, tá? Passa o comandinho de alias, né, as, e aí a gente, ó, passa aqui, ó, o nome do diretório que a gente criou, tá? Que é Home Oracle Dumps rsl1_xp, tá bom? Feito isso, ó, acabei de criar o meu diretório, tá? E se você quiser conferir o diretório criado, ó, você pode rodar aqui um select, ó, nessa tabela aqui, ó, dba directories, tá? E aí nesse caso, pessoal, eu vou deixar o comando para vocês, né, porque eu dei uma formatada neles aqui, para poder ficar bonitinho aqui na tela, tá? E olha só que legal, a gente tem aqui, ó, o directory name, xpdumps, tá? E temos aqui o directory path, ó, que é exatamente o diretório que nós criamos no List, né, que nós criamos no Linux, ok? Show de bola, pessoal, vou dar um clear aqui, tá? Opa, não foi, tem que botar o exclamação, agora foi. E aí é o seguinte, pessoal, depois que a gente fizer isso, a gente ainda tem que fornecer um grant, tá? De leitura e escrita, tá? Olha só, leitura, ok? E escrita, tá? No diretório, né? No caso, no directory que a gente acabou de criar, que é o xpdumps, para o usuário que vai realizar a exportação, tá? Nesse caso aqui eu vou utilizar o usuário system, tá? Então eu vou dar o grant para ele, tá bom? Então feito isso, ó, grant efetuado com sucesso, tá? Depois que a gente der o grant, pessoal, para o usuário que vai realizar a exportação, tá? A gente já está pronto para poder, de fato, realizar aí a exportação ou o backup lógico do nosso esquema, tá bom? Só que aí é o seguinte, pessoal, eu não tenho um esquema ainda, tá? Eu vou criar agora um esquema chamado Felipe, tá? Para a gente poder fazer o nosso laboratório de hoje, beleza? Então o primeiro passo, pessoal, é criar uma table space, tá? Vou dar um clear aqui, ó, só para a gente limpar a tela, tá? E o primeiro passo, ó, é criar uma table space. Então eu vou criar uma table space chamada TBS Felipe, tá? Pessoal, não liguem para a estrutura agora, tá? A gente pode falar sobre table space num outro vídeo, tá? Simplesmente criem a table space, tá? Para a gente poder realizar o nosso laboratório de hoje. Depois que eu criar a table space, eu vou criar o meu usuário, né? O meu usuário Felipe, né? E vou colocar ele dentro da minha TBS, né? TBS Felipe, que foi a table space que eu criei. Eu vou colocar ele como table space default, tá? E vou colocar ele também como cota ilimitada nessa table space e tirar ele para ele não ficar bloqueado, né? Vou colocar unlock, tá? Então, vou criar esse usuário, maravilha, usuário criado, e depois eu vou dar um grant, né, de DBA. Não façam isso, tá? Na empresa de vocês, porque a não ser que seja realmente necessário, tá? Mas eu vou dar um grant de DBA para o meu usuário Felipe, tá? Prontinho. Usuário Felipe com grant, tá? Então agora ele já tem todas as permissões aí necessárias, tá bom? E depois disso, pessoal, eu vou criar uma tabela de teste, tá? Então olha só, create table, table_test1, tá? Vou passar aqui simplesmente duas colunas, uma inteira e uma de texto, né? Vachar aqui, tá? Eu vou criar aqui também uma PK para essa minha tabela, tá bom? Uma tabelinha simples, né? Só para a gente fazer uma demonstração aí
da exportação com o Datapump, tá? Então criei a tabela e agora eu vou rodar um bloco anônimo, tá? Para poder fazer inserções de dados nessa minha tabela, tá? Isso aqui é um bloco de PL, tá, pessoal? Para quem não sabe isso, não se preocupe, eu vou disponibilizar isso para vocês, tá? E basicamente ele vai inserir dados até chegar a 1000, tá bom? Então eu vou rodar isso aqui, ó, tá? E ele, ó, pronto, meu bloco anônimo já foi rodado e ele acabou de inserir 1000 registros nessa minha tabela aqui. Para a gente poder conferir isso, ó, a gente dá um select count simples e olha só, tem 1000 registros aqui na minha tabela. Tá bom? Todos esses comandos aqui, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Não precisam escrever não, beleza? E aí é o seguinte, pessoal, depois que a gente criou aí a Tablespace, criou o esquema Felipe, tá? Fez a inserção de dados na tabela, o que a gente vai fazer? Vou dar um clear aqui e vou realizar a exportação, tá? Para realizar a exportação, pessoal, o comando é esse aqui, tá? Vou explicar para vocês passo a passo, tá? Primeiramente, você tem que passar aqui o SXPDP para chamar o Datapump, tá? Depois você passa o usuário, a senha e a instância, né? O banco de dados aí que você vai fazer a exportação, né? No caso, backup, você faz backup do banco, né? Então, a gente passa aí o nome do banco, né? A gente tem aqui o directory, né? Então, o directory que a gente criou, que é o XPDumps, tá? A gente passa o nome do dump file que vai ser exportado, então o arquivo ele vai se chamar isso aqui, ó, né? orcl1_sch.dump. A gente passa o nome do log file, tá? E esse parâmetro aqui, pessoal, que é o cara, tá? Muita gente esquece de passar o parâmetro flashback time na hora que vai fazer aí uma exportação utilizando o Datapump. O que flashback time faz, pessoal? Ele vai buscar o System Change Number, tá? Que a gente chama de SCN, tá? Mais próximo do tempo especificado, tá? No caso aqui eu estou passando o sysTimestamp, basicamente o sysTimestamp vai mostrar aí a hora atual do sistema, tá? Então ele vai buscar o System Change Number mais próximo, dessa data aqui, tá? E para quem não sabe o que é o System Change Number, é basicamente aí o número da Oracle aí que registra, né? Que confirma, né, as alterações que houve aí no banco de dados, tá bom? Então ele vai trazer ele vai fazer uma exportação consistente, tá? Até o System Change Number mais próximo, tá? Dessa hora aqui que a gente está colocando, beleza? Então tem que passar aí o flashback time para poder fazer uma exportação consistente, tá? E depois disso a gente passa o parâmetro de esquemas, tá? Que no caso eu estou especificando aqui o esquema Felipe para a gente poder fazer essa exportação do BD, beleza? Então, ó, feito isso, pessoal, opa, deixa eu apagar isso aqui, apaguei um E aqui sem querer. Feito isso, basta a gente dar um Enter. Ah, pessoal, mais uma coisa, esqueci de me atentar. Isso aqui, ó, a gente não faz, nem reparei que a gente estava dentro do SQL Plus, tá? Quando a gente trabalha com Datapump, tá? A gente não faz essa exportação dentro do SQL Plus, tá? Vou dar um exit aqui, a gente faz no próprio terminal do Linux, tá? Então vou novamente colocar o comando aqui e agora sim a gente vai realizar a exportação por esquema, tá? No caso do esquema Felipe aqui, do nosso BD, beleza? Vocês podem reparar, ó, que ele está fazendo aqui, ó, a exportação do usuário, tá? Em falar nisso, quando a gente for fazer a importação, pessoal, eu vou deletar o usuário Felipe, tá? E vocês vão ver que ele vai ser criado novamente, tá? E olha só, ele mostra tudo que está sendo exportado, ó. O System Grant, Rolling Grant, Default Role, a questão de cota de Tablespace, tá? Tabela, enfim, Constraint. Ele está fazendo toda a exportação. E reparem que aqui, ó, olha só, ele fez a exportação da tabela Table_Test1, que foi a que a gente criou, com os 1000 registros, tá bom? Então, realmente, a gente conseguiu aí fazer uma exportação consistente do nosso BD, tá? Para a gente verificar esse arquivo, ó, basta a gente dar um cd-rom Oracle, dumps, na pastinha que a gente criou, ó. Vou dar um clear aqui. Se a gente der um ls-l, tá aqui o nosso arquivo de dumps, e vai ser esse arquivo aqui que a gente vai utilizar na próxima aula para realizar a importação, né? E se a gente der um cat no arquivo de log, ó, a gente vai ter toda a informação da exportação que ocorreu, tá? Utilizando o Datapump, tá? Ou seja, pessoal, então acabamos de realizar um backup lógico consistente, tá? Por esquema do nosso banco de dados, beleza? Bom, pessoal, então foi isso para a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e conseguido realizar junto comigo o backup lógico do Oracle Database utilizando o Datapump. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like,
se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os nossos próximos vídeos e também a nossa próxima aula, onde a gente vai mostrar a importação do backup lógico que a gente fez na aula de hoje. Beleza? Então foi isso, galera. Um grande abraço para vocês e vejo vocês na próxima aula.